Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Nessa sessão do canal, utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem. O nível então é de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Olha que o autor de hoje, o Graciliano Ramos, tem livros nas listas dos indicados para vestibulares com muita frequência, né? Por exemplo, Vidas Secas, que narra a peregrinação da família do Fabiano e da Sinha Vitória pelo sertão fugindo da seca, oprimidos não só pelo tempo, né, meteorológico, mas também pelas autoridades, por um sistema que os esmagava. São Bernardo, que é sobre o Paulo Honório, aquele homem que se fez sozinho, self-made man, de antigamente, né? Homem que se fez por si mesmo. Então, na verdade, é um capitalista, meio da periferia, e, portanto, todas aquelas características do macho alfa que ele tem. E livro Angústia, sobre aquele funcionário público revoltado por ter perdido a posição de mando, porque a família dele era rica, né? Ele era neto de aristocratas, mas que foram perdendo tudo. Então, esses livros sempre estão nas listas, e a parte dos traços psicológicos são muito importantes. A gente não pode reduzir a obra do Graciliano Ramos a apenas descrições regionalistas, tá? Porque, na verdade, é a partir da psicologização das personagens que esse autor, ele não só é regionalista, mas ele tem toda uma dimensão quase universalizante, né? Porque ele está falando de pessoas derrotadas, de pessoas que estão às turras com o mundo, estão oprimidas com o mundo, justamente porque ele traça esses painéis psicológicos. Então você sai só daquela coisa da cor local, né, do regional, e você vai para problemas que são problemas universais, né, da opressão e tal. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. É claro que a característica principal do Graciliano para Enem, para vestibulares, é o caráter regionalista, né? Denunciando a seca, e sempre no seguinte sentido: esse homem que está ali, ele é um resultado das relações sociais que ele enfrenta, da opressão que ele enfrenta, do clima que ele enfrenta, né? Mas nunca no sentido apenas determinista. Ele também denuncia que aquelas pessoas estão esquecidas pelas autoridades, elas são oprimidas e esquecidas pelo Estado, pelas autoridades. Então, na verdade, é a denúncia de um problema que ele via, e muitos autores da segunda geração, né, do modernismo brasileiro, viam como problemas estruturais do Brasil. Então, esse regionalismo do Graciliano vem muito temperado com crítica, né? Este homem é fruto dessas relações todas, e se as relações fossem diferentes, então esse homem certamente seria diferente. Ele não deixa de colocar dados psicológicos, profundidade psicológica nesses homens. Então, é muito mais importante o que tem dentro das personagens do que ficar meramente descrevendo as paisagens da seca, tá? Isso então torna a literatura dele, embora seja no Agreste ou em qualquer lugar de seca, mas muito está passando dentro da personagem. Tá? Por isso que eu falei que acaba saindo da dimensão local do regionalismo, o cactus, não sei quanto, para uma dimensão mais universal, né? Porque tem menos importância a paisagem, do que a parte psicológica. Para isso contribui muito a linguagem que o Graciliano Ramos utilizou. Ele é um escritor muito econômico, ele não fica gastando com adjetivos, palavras rebuscadas. O texto dele é quase tão seco, às vezes, quanto as paisagens psicológicas e paisagens no sentido geográfico mesmo,
que ele está descrevendo, né? Então, tem um dos livros dele que chama Vidas Secas. Então, muita dessa linguagem é realmente árida, seca, no sentido de ela dá muito mais ênfase ao que é preciso ser dito, né? Sem ficar enfeitando. Ela não é uma linguagem desnecessariamente enfeitada. Ela é uma linguagem objetiva, porque ele tem uma finalidade política, ideológica na literatura dele, que é denunciar esses problemas, que é fazer uma perscrutação psicológica nessas personagens. Então ele não pode ficar atraindo muito a atenção do leitor para festins né, de palavras, para banquetes de palavras. Ele tem que dar mais atenção, então, usando adjetivos a todo tempo, tal. Não, isso não pode na literatura dele, né? Ele vai só usar substantivos, os verbos, as palavras de ligação, aquilo que é realmente necessário para comunicar a linguagem que ele precisa, né, dizer. Isso são algumas das características desse grande escritor, que também produziu Memórias do Cárcere, que é uma espécie de narrativa autobiográfica do tempo em que ele passou na cadeia, na época do Getúlio Vargas. Então, assim, Graciliano Ramos é muito rico e tem que ser estudado para vestibulares e Enem, tá? Não pode deixar de não saber nada sobre esse escritor. Tchau.